Então, a carta de Pedro, 1 Pedro, também foi escrita por Silvano. Bom, você vê que custou muito a produção dos livros da Bíblia Sagrada. Mas não foi só esse custo financeiro, não. Houve um outro custo maior. Bem, antes de entrar no assunto de hoje, se você não é inscrito no canal, está aí a oportunidade, se inscreva, ative o sininho de notificações e, se gostar, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e também o seu comentário aqui para o engajamento do canal, tá bem? Tá bem? Mas hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre quanto custava a produção de um único livro na época do Novo Testamento. Muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes não têm a noção de qual foi o preço que os apóstolos, que os escritores do Novo Testamento e também do Antigo, por que não, pagaram para que esse livro maravilhoso chegasse até nós. Então resolvi registrar isso aqui para vocês, tá bom? Colocando, é claro, um desafio inicial. Não foi Paulo que escreveu a maior parte das epístolas que levam seu nome. Aí você fala, mas como não? Eu sempre soube que foi Paulo. Bom, vamos com calma e você vai entender todo o processo. Vamos começar então pela primeira epístola de Paulo, vamos colocar assim, de Paulo, que aparece aqui no Novo Testamento. A carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela está aqui no início, logo depois do livro de Atos dos Apóstolos. E quando a gente chega no final da carta de Romanos, você tem essa anotação aqui, que alguns já perceberam, outros não. Romanos capítulo 16, versículo 22. Diz assim: Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Espera aí. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, quem seria esse Tércio? Não foi então Paulo que escreveu Romanos? A resposta é claro, não foi Paulo que escreveu Romanos. Mas calma, ainda assim eu digo que Romanos foi de autoria do apóstolo Paulo. É porque, de acordo com muitos estudos do passado, sobre como os livros, as cartas, os tratados eram redigidos, os discursos, normalmente para essa tarefa de escrever o texto, usava-se um secretário, um copista, um amanuense, como eles diziam, alguém que redigia à mão o que o outro escrevia. Então, no tempo do apóstolo Paulo, nos tempos de Roma, não era necessariamente um sinônimo perfeito a palavra autor e escritor. Hoje, nós temos o ghostwriter, que é um escritor anônimo que escreve e coloca o nome, às vezes, de alguém famoso. Existe isso em algumas editoras, mas não é disso que eu estou falando. O secretário, na época de Paulo, na época do pessoal que viveu no tempo romano, era alguém que facilitava a produção de um texto. Eu vou explicar para você. O famoso Cícero, por exemplo, quando ele estava produzindo um discurso, uma peça jurídica ou uma carta para alguém, ele usava secretários. E há até uma das anotações em que ele fala assim: você vê que eu sou um homem ocupado pela caligrafia do meu secretário. Quer dizer, tinha que escrever de maneira rápida. Uma outra coisa que ajudava, ou que obrigava as pessoas a terem secretários, era o preço, o custo de se escrever um livro. Porque o material era muito caro, tá certo? O papel era muito caro. Eu vou falar daqui a pouquinho para você sobre o preço do papel. Então, nada mais justo do que você trazer alguém que tenha o equipamento e possa escrever para você. Na verdade, eu já vou falar isso desde agora. Eu tenho aqui, por exemplo, um pedaço de... Só um minutinho que eu anotei os preços aqui e o meu computador está cismando de mandar a mensagem do antivírus aqui, está ocupando a página. Eu tenho aqui um pedaço de uma folha de papiro que eu trouxe do Egito, tá bom? Uma folha de papiro menor do que um papel sulfite. Isso aqui era produzido no Egito, era muito caro. Era feito a partir de uma planta que os gregos chamavam de biblos, nós chamamos de papyrus, como se diz em latim, e da palavra papyrus era o nome tanto da planta como do papel que se originou dessa planta. E era muito caro o papiro. Eu tenho aqui, até como ele era entrelaçado, está em algum ponto aqui, vou mostrar para vocês. Eles geralmente pegavam a planta, faziam como se fosse uma trama e uma mordidura. Eu tenho aqui o formato e vocês vão ver, olha. Pegavam, colocavam uma parte assim, depois deixava isso prensado por dias até que virasse
um papel desse jeito, e se você olhar o papel, ele tem realmente, olha, a trama e a urdidura aqui, ó. Se colocar contra a luz, fica mais nítido ainda, que não vai dar para vocês verem as duas formas, o desenho, a costura como o papel era feito. Mas isso aqui era muito caro. Só para você ter uma noção, na época de Paulo, hein? Uma folha de papiro com tamanho suficiente para você escrever o livro de Romanos, eu anotei aqui, custaria 5 denários e 44 centavos. 5,44 denários. Esse é o cálculo que foi feito por um autor chamado Randolph Richards, que escreveu um livro sobre Paulo e a escrita de cartas no primeiro século. Então ele fez um trabalho muito bem feito na academia. Só uma folha de papiro, então, 5 denários e 44 centavos. Um copista, para produzir aquilo ali, ele cobraria, na época de Paulo, 2 denários e 44. Então, Paulo gastaria, só para produzir o livro de Romanos, 7 denários e 89 centavos. Normalmente, naquela época, você produzia 2 cópias do texto, ou um texto e uma cópia, digamos assim, um original e uma cópia. Você ficava com um texto e levava a outra cópia dele, você mandava para os lugares. Era uma forma de você garantir a idoneidade do texto. Se alguém amanhã falsificasse aquela carta e tudo mais, havia junto ao remetente uma cópia. Paulo chegou a falar, né? Ainda que alguém apresente para vocês algum argumento ou alguma epístola supostamente escrita por nós, se não for de acordo com o que dizemos, considere anátema. E como é que alguém podia falar, realmente foi Paulo que escreveu isso aqui? Havia 2 maneiras. A assinatura, que geralmente era de quem encomendou a carta, mesmo que a caligrafia fosse de outro, porque, como eu falei, escritor e autor não eram sinônimos perfeitos. Eu sou o autor, mas quem escrevia era o secretário. Então você autenticava a carta de 2 maneiras, ou 3, na verdade 3. Você assinava a sua assinatura. Número 2, o selo de impressão que se colocava na carta. Normalmente você tinha um carimbo, um anel, alguma coisa assim, você enrolava aquela carta e colocava ali com um pedaço de argila aquele selo. Então, quando a pessoa remetente, o destinatário, melhor dizendo, fosse receber a carta, ele quebrava aquele selo e sabia que o conteúdo foi inviolado até chegar até ele, tá certo? E a outra maneira de autenticar uma carta é comparando a cópia que você recebeu com aquela que está lá no depósito do remetente. Então, peraí, olha, estão dizendo que você mandou essa carta aqui, Paulo. Se Paulo já houvesse morrido, alguém de confiança dele, da família, um outro secretário, podia olhar ali no arquivo as cartas que tinha para fazer uma comparação. Então, nesse aspecto, se ficava o preço do papiro, mais o trabalho do escrivão, 7 denários e 89 centavos, quase 8 denários, isso você tinha que dobrar, porque o escrivão fazia a cópia 2 vezes, tá certo? E você também tinha que mandar um e ficar com o outro, então era o dobro de papiro. Então Paulo gastaria, de acordo com os cálculos de Richards, cerca de quase 21 denários para produzir a carta aos romanos. Quase 21 denários. Agora, qual seria esse valor hoje? Olha, o Richards faz alguns cálculos ali, ele calcula que seria algo em torno de 2.000 e tantos dólares. Só que esses cálculos, como o próprio autor admite, eles são difíceis de serem precisos, porque você tem que colocar aí inflação, poder de compra, por exemplo, 100 dólares hoje não significam 100 dólares em 1920, tá certo? 25 centavos de dólar hoje não são 25 centavos de dólar em 1950. Mesmo que os Estados Unidos não tenham toda a questão de inflação de outros países emergentes, como é o caso do Brasil e tudo mais, mesmo assim o dinheiro desvaloriza. Então você tem que saber qual é o valor de compra, a cotação, uma série de coisas. É quase impossível fazer essa conta. E eu acho que tem até uma certa chutologia nisso aí, sabe? Existe um alto grau especulativo. Então eu prefiro fazer a conta diferente. Ao invés de responder quanto daria para comprar hoje com 20 denários,
eu prefiro voltar ao passado e imaginar o que significava o montante de 21 denários na época de Paulo. Aí me chama a atenção que quando eu vou aqui, eu vou até mostrar o denário para vocês, eu tenho aqui, eu separei, olha, isso aqui é um denário e eu vou fazer um trocadilho para vocês, tá bom? Esse denário aqui, ele é ao mesmo tempo original e falso. Como assim que ele é original e falso, Rodrigo? Eu vou explicar para você. O denário era uma moeda romana, quase equivalente à dracma dos gregos, a dracma, e ele, geralmente, você tinha o denário de bronze e tinha o denário de prata. Eu estou falando aqui do denário de prata, 21 denários de prata. E esse aqui é original, porque ele é dos tempos bíblicos, ele tem 2000 anos. Mas em que sentido que ele é falso? É que se você olhar bem aqui, eu vou colocar para você, você vê que junto com a prata tem algo em cor verde, veja que está verde aí o metal, tá bem? É porque, na verdade, essa aqui é uma moeda que foi feita de bronze e eles passavam apenas uma camada de prata por cima para fazer parecer que era uma moeda de prata, quando na verdade ela era de bronze com uma camada de prata. Ou seja, mesmo na época de Cristo, havia falsificação de dinheiro. Então, por isso que eu falei que é uma moeda verdadeira, porque ela é do tempo de Cristo, mas ela é falsa porque naquele tempo alguém falsificou uma moeda de bronze ou cobre e cobriu essa moeda com prata. Então eles tinham várias maneiras de verificar se a moeda era verdadeira. Uma delas é morder. Você já viu em desenho animado, algum filme até americano, que o sujeito recebe uma moeda e dá uma mordida? Porque na mordida você pode ver se ela realmente ela é toda de prata ou se ela tem um outro metal por baixo. A outra forma de verificar se o dinheiro era verdadeiro era pelo seu peso. Então eu tenho aqui uma moeda falsa e verdadeira ao mesmo tempo e tenho aqui uma réplica, tá bom? Um denário. Aí a pergunta que eu faço é quanto você compraria com um denário? Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 2, eu tenho essa informação de Jesus aqui. Jesus conta uma parábola dos trabalhadores na vinha e Jesus fala assim, eu vou ler desde o verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário por dia. Então, eu já tenho essa informação aqui, que 1 denário, a palavra dinheiro que nós usamos em português hoje, vem da palavra latina denário, que em italiano eles falam denaro, denaro em italiano, denarius em latim, dinheiro em português. Valia uma moeda dessa. Então, com uma moeda dessa, eu conseguia contratar um trabalhador braçal para 1 dia de trabalho na minha vinha. E este era quase o montante, o salário mínimo, digamos assim, da época. É um anacronismo, salário mínimo, mas vocês entenderam. Era a média que se pagava, 1 denário por dia. Que uma moeda dessa realmente valia muito, eu posso ver em outros episódios. Por exemplo, quando o samaritano que salvou o homem dos bandidos, levou o homem até a hospedaria, diz que ele entregou ao hospedeiro 2 denários e falou com o dono da estalagem, cuida dele, se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ora, para você deixar um homem ferido no hotel e falar o seguinte, olha, cuida dele, o que ele precisar e você paga, para pagar a hospedagem, mais o tratamento médico, aquele homem ficar recuperado e ir embora, porque 2 denários valiam muita coisa. Você tem também uma outra parábola de Jesus, de uma mulher que tinha 10 moedas de prata, 10 denários, ou 10 dracmas, que o denário e a dracma valia praticamente a mesma coisa, e ela perdeu uma única moeda, varreu a casa desesperada até encontrar essa moeda. Então você vê que uma moeda dessa tinha muito valor. Agora raciocine comigo. Se a produção de Romanos custou, na época de Paulo, 21 denários, significa que a pessoa tinha que trabalhar 21 dias para produzir apenas uma carta do Novo Testamento. E 21 dias trabalhando, isto sem gastar o seu salário com absolutamente nada. Ele tinha que guardar 100% do seu salário durante 21 dias. Imagine você aqui no Brasil, que nós ganhamos por mês, você pegar 21, 30 avos do seu salário, não gastar nem um tostão, para com esse montante
mais de 2/3, você conseguir comprar um livro, ou melhor, uma carta, como a Carta de Romanos, tá bom? Que tem ali 979 linhas no original grego. Então era muito cara a produção de um livro. Eu tenho até uma cópia aqui de um manuscrito, como ele era produzido. Eles escreviam com letras gregas. Eu tenho aqui uma cópia, por exemplo, do texto de Lucas, do Codex Vaticano, tá bom? Eu acho que ele vai aparecer para vocês aí espelhado, né? O Evangelho de Lucas, eles colocavam assim, em colunas, escreviam tudo muito certinho, porque você tinha que economizar espaço ali, o papel era muito, muito caro. Por isso que as pessoas não tinham normalmente papel em casa quando elas queriam escrever uma carta. Ah, e com detalhe, isto foi aumentando, houve inflação galopante na época de Roma. Só para você ter uma noção, se na época de Paulo custava 5 denários e 44 centavos a produção de uma carta, como a Carta de Romanos, nos tempos do imperador Domiciano, aquele que mandou João para a ilha de Patmos, isso era muito mais caro. E na época de Diocleciano, mais caro ainda. Na época de Diocleciano, do quarto século, um escriba, um copista bom ali, cobrava 25 denários por cada 100 linhas que ele copiasse. Então era mais caro ainda. Tanto é que Diocleciano teve que colocar um limite ali naquele preço galopante para não ficar tão caro assim. Bom, já que eu coloquei isso para você, você deve imaginar que as pessoas também não podiam se dar ao luxo de ter rascunhos. Você não podia simplesmente pegar um papel e embolar e jogar no lixo. Ah, vou começar de novo. Então, tire da sua cabeça aquela imagem de Paulo sentado num escritório com uma pena, escrevendo calmamente, pingando lá, escrevendo. Não, isso não existiu. Para começo de conversa, eu já falei aqui que ele usava secretários, como era o caso aqui de Técio, que escreveu a carta aos romanos. Então, como é que eles escreviam o rascunho ali, já que não podia raspar, nem você não ia danificar um papiro? Bom, o critério que tinha era usar uma tabuleta de madeira, como essa que eu tenho aqui, tá bom? Eles colocavam tiras de couro aqui, e dentro da tabuleta você vai ver que tinha um espaço aqui, ó, oco. O que eles faziam nesse espaço? Eles passavam uma camada de cera. E nessa camada de cera, o copista ia anotando o que o outro ia ditando. Então você tinha alguns tipos de ditados que eram verbatim, palavras por palavras. Tinha ditado que o outro só falava assim, olha, faça uma carta para mim, fale alguma coisa sobre a beleza da minha amada. Então o copista tinha liberdade até de colocar um pouquinho o modo como ele escrevia aquilo ali. E havia também aqueles copistas muito bons que tinham técnicas onde ele conseguia escrever na cera à velocidade que o outro estava falando. Lembra o Cícero que disse assim, pela caligrafia do meu secretário você vê, por que a caligrafia, se eles usavam essa tabuleta? É porque depois daquilo ali ele tinha que passar imediatamente para o papel. Não podia demorar muitos dias, mas vamos com calma, ainda estou na parte da redação. Então, se eu estava escrevendo uma carta para um amigo, vamos supor, eu escrevo assim, vamos supor um amigo chamado Antônio, e eu falo assim, olá, querido Antônio, como estão as coisas? Como está a sua família? Como estão seus filhos? Como está o trabalho e tudo mais? Então eu ia falando e o copista ia usando uma técnica que a gente chama de taquigrafia. O que é a taquigrafia? Você consegue, com um símbolo, resumir uma palavra. Com um sinal gráfico, você reduz quase uma letra, uma sílaba, uma frase inteira. Então, com essa técnica de redação por taquigrafia, ou seja, o copista não escrevia aqui com as palavras exatas, senão demoraria muito. Ele ia escrevendo com sinais, que só um escriba conseguia ler. Seria mais ou menos como os jornalistas faziam no passado, que quando ele estava numa coletiva de imprensa, não havia gravador, não havia internet, não havia câmera, o que ele fazia? Ele tirava daqui do chapéu, não sei se vocês já viram esses filmes antigos em que repórteres são mostrados com um chapéuzinho, um chapéu coco, e ele tira daqui do chapéu um pequeno bloquinho de escrita, se eu tivesse um aqui eu mostraria para vocês, e uma caneta, e começa a anotar o que o presidente está falando, o que o secretário está falando. Ele está usando taquigrafia, porque ele anota em tempo real, ou nos tribunais, quando uma pessoa ia anotando tudo que estava sendo dito ali para ir para os autos. Pois bem, depois que o copista anotava tudo isso aqui, aí a pessoa que contratou a carta
pedia para ele ler. Ele lia. Você escreveu aqui, meu amigo Antônio. Aí você fala, não, peraí, meu amigo está muito impessoal. Não, eu quero tratá-lo um pouco mais, com um pouco mais de formalidade. Tem muito tempo que nós não nos vemos. Coloque assim, prezado Antônio. Então, o estilo de caneta que o secretário usava para produzir isso aqui, chamada estilos, ela virava e virava quase um estilete. Ele raspava a cera, onde estava a palavra amigo, e por cima ele escrevia prezado. Tranquilo. Lia de novo, eu concordei, ele fechava a tabuleta, levava para a casa dele. Quando chegava na casa dele, ele transcrevia tudo que estava na tabuleta por um pedaço de papiro. Aí ele trazia aquele papiro para mim, eu pagava para ele o valor que lhe devia, e aí tinha o trabalho agora de mandar isso para alguém. Mas depois que eu lesse, se eu fosse uma pessoa letrada, como era o caso de Paulo, eu costumava às vezes assinar embaixo aqui com a minha própria letra, para que as pessoas vissem que a carta realmente era minha. Tá certo? Eu assinava com a própria letra. Então você tem aqui, por exemplo, olha, vou ler para vocês Colossenses capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 18. Olha como Paulo escreve aqui, ó. A saudação é de punho próprio. Paulo, tá vendo? Ó? A saudação é de punho próprio. E a gente tem alguns textos, eu até preguei no NASP esses dias e mostrei uma página dessa, eu não vou mostrar para vocês aqui, que seria no computador. Eu ainda quero no futuro fazer os meus vídeos ficarem melhores aqui com uma pequena edição, que quando eu fizer referência a um objeto, vocês possam ter ainda a foto dele. Mas nós estamos caminhando, tá bom? Nós estamos caminhando. O conteúdo, eu sei que vocês estão gostando, que vocês estão aqui assistindo, né? Então, nesses manuscritos que eu mostrei quando eu preguei aqui no NASP, você tem um manuscrito grego antigo e você tem 2, às vezes 3 tipos de letras diferentes. Mesmo quem não sabe ler grego, percebe que a caligrafia do começo é diferente da caligrafia que está embaixo. Porque a pessoa, às vezes, contratava o escriba. Por que ele mesmo não escrevia na casa dele? Bom, é como uma pessoa que entende de mecânico, mas quando o carro dá problema, ele tem que levar na oficina, porque ele entende de mecânica. Mas ele não tem as ferramentas do mecânico. Então, mesmo entendendo de mecânica, ele leva o carro à concessionária, à mecânica, para resolver o problema lá, porque não tem nem instrumentos para tirar aquele motor, para desfazer aquela roda. Eu tenho amigos assim que entendem tanto de mecânica que o sujeito lá da oficina não vai enganá-lo, mas ele não tem como fazer o serviço em casa. Então, ninguém tinha em casa um estoque de papel, de caneta, de tinta, que também era caro. Então, você tinha que contratar alguém para produzir tudo isso, alguém que já viesse com equipamento. Então você vinha, a pessoa escrevia e você anotava apenas o finalzinho ali, como Paulo falou, a saudação é de punho próprio. Tem até uma parte aqui também em Gálatas, que Paulo fala com os Gálatas o seguinte: veja com que grandes letras eu escrevo a vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Paulo escreveu assim, ó, vejam com que letras grandes eu escrevi a vocês de próprio punho. Tem uma carta, inclusive, um líbilo da perseguição na época de Décio, que ele traz a carta escrito e tem assinado por um certo Hermas, e as letras são fininhas assim, mas quando o teu nome é Hermas, ela está escrita desse tamanho. Às vezes era uma forma de não deixar linhas órfãs, você escrevia grande ali, e depois tinha um comentário do Hermas embaixo. Então a assinatura nem sempre vinha no final, vinha ali, ó, a partir daqui, estou assinando que fui eu que escrevi. Aí ele faz ali a saudação final. Não foi só Paulo, não. Se você olhar 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, você vai ver um outro personagem, 1 Coríntios não, 1 Pedro 5, versículo 12, você vai ver uma outra citação também de outro autor do Novo Testamento, agora Pedro, 1 Pedro, que também usou um secretário. 1 Pedro 5, verso 12 diz assim, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Então, a carta de Pedro, 1 Pedro, também foi escrita por Silvano. Bom, você vê que custou muito a produção dos livros da Bíblia Sagrada. Mas não foi só esse custo financeiro, não. Houve um outro custo maior.
Para que a Bíblia chegasse até nós, muitas pessoas tiveram que pagar com a própria vida, porque a Bíblia foi o livro mais perseguido, destruído e proibido de toda a história da humanidade. Nenhum outro livro jamais produzido por seres humanos teve tantos senões, tanta violência, tanta proibição, tanta perseguição, tanta tentativa de destruição, e mesmo assim, é o livro mais bem preservado do mundo em termos de cópias manuscritas. Só para você ter uma noção, de todos os clássicos da humanidade, o que tem a maior quantidade de cópias é a Ilíada de Homero, que tem umas 1.600 cópias aproximadamente. Alguns falam de 2.000 cópias, mas oficialmente eu sei que são 1.600. Os outros, você tem 5 cópias, 2 cópias, como as Guerras Gaulesas, como a Ética Nicômaco de Aristóteles. Você tem 2 cópias gregas, 3 cópias. Só do Novo Testamento, nós temos mais de 5.800 cópias. Curioso, o livro que foi mais destruído foi o que mais bem preservado, o que foi mais bem preservado. Olha que paradoxo da história. E ao mesmo tempo, nenhum desses outros clássicos da humanidade, em que pese o valor dos livros, eu ainda os tenho aqui, gosto do livro de papel, não apenas do livro virtual, do e-book. Eu tenho o e-book, eu leio o e-book, mas eu também leio o livro em papel, mas em que pese todo o resultado positivo dos livros, da educação, do conhecimento, nenhum transforma tanto as pessoas quanto a Bíblia Sagrada. Tá certo? Que você joga uma Bíblia numa penitenciária e daqui a pouquinho tem uma capela funcionando lá dentro, repleta de ex-drogados, ex-traficantes, ex-assassinos, ex-viciados em drogas. Ou seja, o livro foi escrito por homens, mas a autoria é, acima de tudo, divina. De certa forma, eu comecei esse vídeo falando que Paulo não escreveu as cartas das quais ele era autor, e posso terminar também colocando outro paradoxo. Paulo não era o autor das cartas que ele era autor, porque atrás de Paulo havia o autor real, o Espírito Santo. Paulo foi apenas um instrumento humano do Espírito Santo. E o copista, outro instrumento, também humano. Porque Deus poderia fazer a Bíblia sozinho, mas por uma maravilhosa graça e condescendência, ele preferiu contar com seres humanos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!